Olá, talvez você esteja passando por alguma situação difícil ou conheça alguém que esteja pensando em suicídio. Vamos refletir sobre isso? Vamos quebrar esse tabu? Venha comigo. Gabriela, bem-vinda a esse nosso especial. Esse nosso quadro sobre o Setembro Amarelo tem como objetivo fazer um diálogo da fé com a psicologia, com a ciência de forma geral. Gabriela, gostaria de conversar com você também um pouco sobre o tratamento, né? Nós estamos falando de prevenção e uma das coisas da prevenção, quando já aparecem sintomas, os primeiros sintomas, né, de que aconteceu um grande trauma, um abuso sexual, um estupro ou um bullying, né, muito comum hoje. Adolescentes que sofrem bullying na escola. Bullying, para quem não sabe, né, é qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de brincadeira que parece brincadeira, mas que machuca a pessoa que é vítima, né, e que vai fazendo com que a pessoa se isole, se feche, deteriore a sua autoestima, se desvalorize, né, e pode levar mesmo ao suicídio. E vem crescendo o número de suicídios entre crianças e adolescentes, né? Por incrível que pareça, até mesmo crianças cometendo suicídio hoje em dia, né? Então, é necessário criar um sistema em que as pessoas possam recorrer à ajuda, buscar ajuda, né? O que você orienta como psicóloga para quem está passando por bullying, por abusos sexuais, por questões mais graves, por traumas, e não tem, talvez, condições de acionar a polícia, não tem condições de pagar uma terapia? O primeiro ponto é que quem passa por essas situações, no primeiro instante, nem sempre vai se abrir com alguém, né? Então, assim, esse processo de percepção dos sinais, eles precisam também partir de quem está próximo de pessoas que passam por essa vulnerabilidade. Familiares, amigos? Familiares, amigos, professores, né? Qualquer pessoa que se aproxime de alguém que dê alguns tipos de sinais, como tristeza profunda, euforia extrema, né? A pessoa, na mesma hora que ela está muito, muito, muito eufórica, animada, feliz, ela se retrai imediatamente. Essa alteração rápida de humor e de emoção. Tristeza profunda, como eu disse, afastamento social, tá? A pessoa costuma se afastar das pessoas, já não procura mais contato com ninguém, com o familiar, com os amigos, né? Se distancia mesmo. E esse é um fator que precisa ser observado para quem está ao redor de quem passa por isso. E uma saída, né, assim, uma alternativa para quem passa por essa situação é mesmo verbalizar, é pedir ajuda, né, é conversar com alguém que seja próximo, né, com alguém que confie, com alguém de confiança. Se a pessoa não se sente acolhida no meio em que ela está, provavelmente ela não se sinta também confiante de expressar alguma dificuldade que ela tem passado, seja um abuso, seja, né, uma humilhação. Então é preciso que quem convive ao redor também esteja com os olhares abertos, né? Então o primeiro ponto seria esse, realmente de alguém que passe por isso, né, verbalizar para alguém próximo, para alguém de confiança, e quem também vive ao redor dessa pessoa ter o olhar mais aberto, né, e consciente para perceber esses sinais de afastamento social, de tristeza profunda do outro, né? Quando eu morei nos Estados Unidos fazer o mestrado, quando eu me mudei para lá, eu tive um choque de realidade da nossa cultura para aquela, e uma das coisas foi isso. Quando lá se pergunta, tudo bem? Eles me falaram isso. Eles não esperam que você responda, tudo bem. Eu me lembrei disso agora, porque muitas vezes no dia a dia nós perguntamos, e aí fulano, tudo bem? Mas nós não estamos dispostos a ouvir realmente se a pessoa está bem ou não. Parece que virou algo comum, virou uma gíria, virou um cumprimento, né? Mas é importante tomar consciência do que significa isso. Tudo bem com você? E dar espaço para que o outro diga. Tudo bem, sim, estou feliz por isso. Ou, não estou bem, não estou bem, né? Eu penso que a nossa convenção social suprime muitas vezes, né? Não dá espaço muitas vezes para que a pessoa diga com sinceridade se está bem ou não, né? Que possa encontrar alguém no dia a dia com quem conversar, com quem se abrir, né? Muita gente solitária, né?
Muita gente pode estar numa festa com milhares de pessoas, né? Gente que vai aí para as noitadas, e lá no meio daquele povo, no meio daquela bebedeira, está profundamente só. Profundamente só. Ou pessoas que buscam numa certa promiscuidade sexual, né? Eu falo isso sem moralismo, mas realmente numa vida sexual assim que parece que está afoita a vários relacionamentos, pessoas que estão cada dia na cama com alguém e estão profundamente sozinhas, né? É necessário, então, parar para pensar, né? O que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha sexualidade, o que eu estou fazendo do meu tempo livre, né? E aprender a encontrar amigos, fazer amigos. É uma outra ilusão, né? Nas redes sociais você tem lá tantos amigos, mas será que aqueles milhares de pessoas são realmente meus amigos, né? Amigos com quem eu posso contar, com quem eu posso me abrir, com quem eu posso desabafar, a quem eu posso pedir ajuda, né? E apoios, encontrar isso também vale lembrar que para aquela pessoa que não tem aí imediatamente uma condição financeira de buscar um apoio terapêutico no momento, existem apoios grupo de apoios, seja dentro da sociedade, né, disponíveis pelo poder público, eles disponibilizam essas pessoas ali de maneira gratuita para poder darem suporte emocional. Temos também a possibilidade daquelas pessoas que têm um apoio religioso, espiritual, né, dentro da comunidade, existem grupos que podem dar esse suporte, esse acolhimento, né, esse primeiro afago para essa frustração e essa angústia que o ser estiver vivendo. Então é muito importante lembrar disso também. E falando da religião cristã católica, no nosso caso, procurar o padre, o sacerdote. Muita gente tem até medo de chegar perto do padre, né? E quando chega já pede desculpas, né? Desculpa que eu estou te incomodando. Entenda uma coisa, o seu pároco, ele é padre para te atender. Depois vem as outras coisas. Depois vem a administração da paróquia, preparar uma palestra, preparar uma homilia. A primeira função de um pastor é cuidar das ovelhas. E o Papa Francisco tem falado, pastores, o pastor tem que ter o cheiro da ovelha. Então, se você precisa, procure o pároco da sua paróquia, o sacerdote aí que cuida da sua comunidade e peça ajuda, peça um conselho. Pode acreditar que muitas vezes não é o que o padre ou o psicólogo vai falar que resolve, é o fato de você ter alguém que te ouça, né? Uma das técnicas que nós usamos tanto no atendimento pastoral quanto na psicologia é essa, né? A logoterapia é fazer com que a pessoa consiga elaborar, falar daquilo. Só isso já é um alívio. Por isso muita gente quando vem aqui às salas de atendimento, né, desabafa, fala, e eu só fico ouvindo, né, e balançando a cabeça, dizendo eu estou atento a você, e a pessoa sai agradecendo, muito obrigado, porque o senhor me ajudou muito. Mas eu não fiz nada, eu não falei nada. Mas eu ajudei porque eu olhei nos olhos dela e pude dar atenção. O que a pessoa estava precisando é de atenção. Porque talvez em casa não tem um marido que dê atenção, os filhos não dão atenção. Então, uma dica importante nesse mês Setembro Amarelo: reserve tempo para ouvir as pessoas, ouvir profundamente. A sua avó, o seu avô, aquele idoso que mora do lado da sua casa pode estar há meses sem ter ninguém com quem conversar, porque está todo mundo com pressa, porque ninguém tem tempo mais, né? Então, dá atenção aos idosos, dá atenção às crianças, né? Dá atenção aos alunos, você que é professor, professora, né? Não só chegar lá e passar o conteúdo, mas prestar atenção nos sinais, né? Na reação de cada um, no comportamento de cada um, e procurar ajudar simplesmente ouvindo. A atenção cura as pessoas. E na escutativa é muito importante que a gente não diminua a dor do outro, né? Muitas vezes a gente escuta o outro e menospreza aquilo que ele sente, dizendo que é algo banal, irrelevante, né? Cada ser humano, ele lida com as dores de uma forma particular. Então, às vezes, o que não me faz sofrer, faz o outro sofrer profundamente. Então, na escuta ativa, né, na escuta verdadeira, é importante que nós estejamos realmente abertos e não diminuir a dor do outro, né? Colocar ali o outro como foco da nossa atenção e do acolhimento. Né? Muitas vezes, quando a gente vai escutar o outro, a gente quer sobrepor a dor dele também. Né? O outro diz que está sofrendo, a gente diz para ele, eu também estou sofrendo. E aí eu estou sofrendo mais do que você.
e fica aquela disputa de quem sofre mais. Ou então, pior ainda, né, Gabriela, quando você ouve a pessoa relatando o problema e você quer minimizar o problema dizendo assim, mas tem tanta gente passando por problema pior que você e está bem, né? Fulano, olha a sua vida, você tem um emprego, por que você está reclamando? Quer dizer, isso é atrapalhar mais do que ajudar, né? Se você ouve uma pessoa e não deixa a pessoa falar o drama que ela está vivendo, né? Mas você fica rebatendo, querendo, até a intenção é boa, né? Querendo botar a pessoa para cima, mas com isso você só piora as coisas, porque você vai fazer com que a pessoa se sinta, além de com problemas, uma pessoa também banal, uma pessoa fraca, uma pessoa que não dá conta das coisas, né? E uma outra coisa importante é quando entramos com o discurso religioso, né? O pecado. Fulano, você está pensando em se matar? Não faça isso, porque quem se mata vai para o inferno. Quer dizer, isso é pecado, é pecado. Essa fala da culpa, do pecado, que Deus vai te punir, isso também não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. É necessário ter muito acolhimento e mais ouvir do que falar. Não tem resposta pronta, não tem. Quando eu acolho alguém que perdeu um familiar, né, num velório, por exemplo, nós não podemos chegar lá querendo empurrar a pessoa, uma explicação, por que a pessoa morreu num acidente. Não tem que dar explicação, porque tem coisas que simplesmente não têm resposta. É dar um abraço, é acolher, dizer, estou aqui, o que eu posso te ajudar? É disso que as pessoas precisam. Ninguém precisa de uma resposta mágica. Ninguém precisa de que você tire um coelho de uma cartola para resolver o problema, né? Mas se a pessoa sentir que tem com quem contar, que tem uma companhia, que não está só para lidar com aquele problema, né? E que ela pode falar daquilo, né? Seja o drama que ela viveu, o trauma, a orientação sexual mal resolvida, seja o conflito em casa, né? Violência doméstica, machismo, racismo, seja qual for a situação, qual for o problema, né? Que você possa falar sem medo de ser acusado, de ser julgado, de ser condenado por aquilo que você vai falar. Isso é fundamental na prevenção do suicídio também, né? Então, se você que está nos acompanhando agora está passando ou conhece alguém que esteja passando por situações assim, pensando no suicídio, você vai ver agora aqui embaixo no seu vídeo alguns números de telefone de alguns serviços importantes que você pode buscar. Por favor, tome a iniciativa, peça ajuda, busque alguém que possa te orientar.